Olá! Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto do filósofo alemão Martin Heidegger. É um texto muito curto chamado Serenidade, contudo eu não consegui achar o livro em português, então eu tenho a versão publicada em uma revista colombiana, está em espanhol, Serenidade. Então eu tentei fazer uma tradução livre aí, vou compartilhar alguns pequenos trechos do texto. Foi um texto escrito em 1955, mas me admira a atualidade da reflexão de Heidegger. Então vamos a ela. Nesse texto, o filósofo traça uma comparação, um contraste entre o que ele chama de pensamento calculador e pensamento reflexivo. Então, a primeira parte que eu gostaria de destacar para vocês, eu intitulei como Sobre a falta de pensamento e sobre o pensamento calculador que predomina nos tempos de hoje, 1955, que é o tempo em que ele escreveu, né? Propõe o texto de Heidegger. A crescente falta de pensamento reside em um processo que corrói o cerne do homem atual. O homem atual está em fuga do pensar. E esta fuga do pensamento é a causa de uma falta de pensamento. Mas essa fuga corresponde também a um hábito que o homem não quer ver e nem confessar. Esse homem de hoje virá a negar abertamente essa fuga do pensamento e afirmará o seu contrário. Dirá, e isso é com toda razão, que em nenhum tempo se tem planejado com tamanha abrangência e nem se tem investigado tanto e nem se tem explorado tão apaixonadamente como em nossos dias. E essa afirmação está correta. Semelhante pensamento é imprescindível, o pensamento que calcula é imprescindível, mas temos que levar em conta esse tipo de pensamento tem um caráter específico. E o Heidegger segue problematizando esse caráter específico do pensamento que calcula. Ponto 2 que eu quero destacar no texto. Sobre as duas classes de pensamento e sobre o pensamento que medita. Diz o texto. Existem, pois, duas classes de pensamento. As duas, cada qual ao seu modo, se justificam e são necessárias. O pensamento calculador e a meditação reflexiva. É a esta meditação que nos referimos ao dizer que o homem atual está em fuga do pensamento. Contudo, esse tipo de pensamento, a mera meditação, se encontra pairando sobre a realidade e quando menos se espera. De certa forma, ela não pisa no chão, não serve para seguir adiante com os negócios ordinários, não contribui em nada com a prática cotidiana. Ainda sobre o pensamento que reflete, o pensamento que medita. O pensamento reflexivo exige muitas vezes um grande esforço, exige um exercício mais prolongado, precisa de cuidado ainda mais delicado do que aquele que seria necessário para, por exemplo, a criação de uma autêntica obra de arte. E, contudo, deve saber esperar. Em virtude desse contraste aí entre pensamento que calcula e pensamento que medita, Heidegger pergunta no próximo texto: pode o homem ainda prosperar em uma obra do pensamento reflexivo e lançar seu pensamento às maiores alturas do espírito? Ou se tornará prisioneiro do cálculo, da organização e do pensamento automático? É a pergunta que Heidegger colocou naquele tempo e que ela pode ser colocada no nosso tempo de hoje.
Prosseguindo na leitura do texto sobre a técnica científica que tem colocado a serviço do homem as energias da natureza. Nesse texto, Heidegger propõe que a técnica, ela faz com que a natureza ofereça ao homem suas energias e que o homem se aproprie delas. Vamos ao texto. Agora, o mundo se apresenta como um objeto sobre o qual o pensamento calculador inicia seus ataques. Ataques que já a nada poderá resistir. A natureza se converte em uma única e gigantesca estação de serviço, em fonte de energia para a técnica e a indústria modernas. Bom, então, esse pensamento calculador extrai da natureza suas energias, o que é bom. Porém, o Heidegger nos coloca aí a questão de é bom até que ponto, né? Quais os limites dessa exploração da natureza. Sobre os aparatos técnicos, próximo texto. Em todas as esferas da existência, o homem tem sido cercado e atravessado cada vez mais profundamente pelas forças dos aparatos técnicos e pelos automatismos. E não se reflete que, com os meios técnicos, se está preparando um ataque à própria vida e ao ser do homem. Então é aí que o Heidegger localiza o problema, né? Que a técnica é ótima, o pensamento calculador é ótimo. Ele ajuda nós humanos a extrairmos as forças da natureza para potencializar a vida humana. Contudo, é essa própria técnica que prepara o seu ataque à essência do homem, ou ao cerne, ou ao ser do próprio homem, né? Então, próximo texto, sobre a possibilidade apontada por Heidegger. Mas podemos também fazer outra coisa. Podemos certamente nos servir dos objetos técnicos e, mesmo que a sua utilização nos seja conveniente, podemos nos manter livres deles, de tal maneira que estejam desligados de nós mesmos. Enfim, podemos utilizar os objetos técnicos e determinar que eles residam em si mesmos e não dentro de nós. Podemos permitir que os objetos técnicos penetrem em nosso mundo cotidiano e, ao mesmo tempo, podemos deixar que eles fiquem de fora, ou seja, fazermos que eles consistam em coisas que não são absolutamente nada, senão coisas que dependem de algo superior, que somos nós, humanos. Então, vocês vejam nesse pequeno texto que o Heidegger nos coloca a questão do pensamento calculador se sobrepor ao pensamento que reflete e que medita, e que isso produz um problema para o homem, que é esse atravessamento da técnica dentro da própria interioridade humana, e ele mesmo aponta um caminho para que o homem não seja tomado pela técnica, avassalado pela técnica, que é deixar essa técnica de fora. E por fim, o título desse texto é Serenidade. O Heidegger vai discorrer um pouquinho sobre a serenidade nesse pequeno fragmento que eu vou ler. A serenidade ante as coisas e a abertura para o mistério andam juntas. Elas nos concedem a possibilidade de permanecer no mundo de uma maneira completamente diferente. Elas nos prometem um novo solo sobre o qual, mesmo em meio ao mundo técnico, possamos estar e perdurar fora de perigo. Então, agora, a conclusão é uma conclusão minha. Então, esse texto que eu vou ler agora não é do Heidegger, é escrito por mim. O grande perigo que corremos hoje é que os objetos técnicos encontrem morada dentro de nós.
e que eles atravessem o nosso ser e que eles modifiquem aquilo que em nós seria originalmente o caráter humano. O pensamento que medita seria essa chave de controle que não permite que os objetos técnicos invadam espaços que eles não devem invadir, a saber, a interioridade humana. E a serenidade se instala quando somos capazes de manter lado a lado o pensamento que calcula e o pensamento que medita. Então, esta é a súmula do texto que nós lemos, mas eu sugiro que vocês leiam na íntegra, porque é um texto de umas 6, 7 páginas. Ele tem traduzido em português, eu que não tive acesso, mas é um texto que vale a pena ser lido para quem deseja investigar melhor essa questão do ser humano conseguir transitar melhor nesse mundo da técnica e manter integralmente a sua humanidade. Por hoje foi essa leitura. Até a próxima.